E o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, determinou que o secretário municipal de saúde, Daniel Sorrans, elabore uma proposta para implementar a internação compulsória de dependentes químicos na cidade. O nosso repórter Rodrigo Monteiro traz os detalhes dessa proposta. Muito boa noite, Rodrigo. Oi, Leandro. Boa noite. Boa noite para você, boa noite para todos que estão com a gente aqui no CNN Arena. Esse anúncio foi feito hoje, terça-feira, pelo prefeito da cidade do Rio, Eduardo Paes. Ele anunciou num post, numa rede social, essa internação compulsória, esse pedido, nessa proposta que ele fez para a Secretaria Municipal de Saúde, né, a Secretaria Municipal da cidade do Rio de Janeiro, sobre essa internação compulsória dos usuários de drogas da cidade. No post, nós temos até um trecho para destacar, para o pessoal também acompanhar. Ele disse o seguinte, abre aspas, não é mais admissível que diferentes áreas da nossa cidade fiquem com pessoas nas ruas que não aceitam qualquer tipo de acolhimento e que, mesmo abordadas em diferentes oportunidades por equipes da prefeitura e também por policiais, acabam cometendo crime. Ele também segue escrevendo o seguinte, que não dá para generalizar, né, mas as amarras impostas às autoridades públicas para combater o caos que vemos nas ruas da cidade. Só para lembrar, o prefeito da cidade do Rio, Eduardo Paes, ele já adotou essa medida na primeira gestão dele, de 2009 até 2012, mas ele abortou, né, digamos assim, por conta de várias críticas de especialistas e também por causa de uma ação do Ministério Público. A internação compulsória não é recomendada também pelos órgãos internacionais. O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes disse que é ineficaz e também antiético nessa internação, no acolhimento dessas pessoas e também na questão de ressocialização de pessoas que usam a droga, pessoas que estão aí envolvidas com a reincidência criminal. Já a Organização Pan-Americana da Saúde, representação regional da OMS, também num boletim, numa nota aí de 2013, destaca a mesma situação, a ineficácia e também, né, dizendo que não recomenda essa internação compulsória. É um tema bem polêmico, a gente segue por aqui acompanhando, vamos ver, né, como que vai ser aí essa proposta e também como é que vai vir essas questões daqui para frente. Nós entramos em contato com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio para pedir mais detalhes de como que aconteceria isso, mas até o momento nós não tivemos retorno. A gente segue por aqui acompanhando. Leandro. Muito obrigado, querido Rodrigo Monteiro, falando ao vivo do Rio de Janeiro. Vamos chamar o nosso time agora para poder analisar esse assunto. Eu começo com a Clarissa. Clarissa, o prefeito do Rio de Janeiro diz que não é admissível que pessoas que não aceitam o tratamento fiquem nas ruas da cidade. A internação compulsória seria a saída para resolver o problema, na sua avaliação? Olha, Leandro, a gente observa aí, sem nenhuma dificuldade, a conclusão óbvia de que a questão da dependência química nas cidades, nas grandes cidades, é uma questão muito complexa, que todos os governos têm dificuldade de resolver. A gente que é aqui de São Paulo, quem é de São Paulo como eu, sabe que a questão da Cracolândia é um problema imenso, que entra gestão, sai gestão e o problema continua ali. E tudo isso vem dentro daquilo que a gente estava falando agora sobre a pesquisa Atlas, Leandro, de uma percepção muito óbvia da população de criminalidade, de um aumento do tráfico de drogas. Tudo isso impacta na imagem dos políticos e quando a gente está falando da aproximação de um ano de eleição municipal, isso tem importância. Me parece aí bastante óbvio que o prefeito Eduardo Paes está tentando buscar uma solução rápida para um problema extremamente complexo, que não dá para ser resolvido assim da noite para o dia, não é simplesmente tirar o dependente químico da rua e colocá-lo dentro de uma instituição ali para que ele receba algum tipo de tratamento. Todas as pesquisas, todos os estudos a respeito desse tema apontam na direção de que o dependente químico acaba rejeitando o tratamento, às vezes permanentemente, se ele passa por um processo de internação compulsória, ele passa a encarar o tratamento como inimigo. E aí você corre o risco de essa pessoa não só não conseguir sair das drogas, como simplesmente ficar presa nessa condição e nem querer encontrar um caminho diferente. Então, todos os pesquisadores, tem estudos muito aprofundados que apontam nessa direção, Leandro, mas a gente sabe que a questão política em cima desse tema é extremamente difícil de ser resolvida e me parece que o prefeito Eduardo Paes está buscando uma solução rápida para um problema que não tem solução rápida.
É um assunto complexo e o número de usuários vem crescendo em várias cidades. Brasília, por exemplo, nos últimos 3 anos, o número lá de usuários nas ruas aumentou, né? Aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, e também na região Nordeste. No Recife também, João Pessoa, Natal. Enfim, Boris, a internação compulsória seria a saída para resolver esse problema, na sua avaliação? Claro que não. Internação compulsória só para quem perdeu qualquer referência mental, né? Quem está batendo a cabeça na parede, quem está ameaçando a vida dos outros, etc, etc. O que falta no Brasil, e é preciso ter coragem para começar, é uma política nacional séria, vinculada à presidência da República, que trate da prevenção e do combate e do tratamento. A gente não tem fórmulas, algumas, pode ser várias, mas é preciso estabelecer uma política e essa política não existe. Isso acompanhado, né, incluído uma repressão muito, muito dura sobre o tráfico, inclusive sobre o pequeno tráfico. Eu tenho ouvido policiais dizerem que as pessoas, algumas pessoas idosas que se dedicam àquele pequeno tráfico nas esquinas, o fazem para sobreviver, que não, enfim. E eu acho que esse tipo de combate é difícil, é caro, é permanente, os resultados são muito demorados e esse é um problema mundial não resolvido. E ele se exterioriza, se visualiza de diversas maneiras conforme o país. Então, do jeito que está, da maneira que o problema é tratado, colado com cuspe, eu não vejo solução pela frente, a não ser que se adote essa postura de prevenção, de tratamento e de combate mesmo às drogas, ao tráfico. O plano que está em execução em vários estados, né? Ou seja, a gente já percebeu que não funciona, né? Aqui, por exemplo, na Avenida Paulista, eu já percebi à noite, alguns carros, eles param, que eu não sei ligado a qual secretaria aqui em São Paulo, mas com equipe que auxilia e dá atenção para quem está na rua, por exemplo. Isso eu já vi várias vezes aqui na Avenida Paulista. Esse trabalho também acontece em outras cidades. O CRAS, por exemplo, tem esse papel de tentar atender. Mas a fórmula que está hoje em vigor não funciona, não é isso, Pedro? E um dos pontos muito questionados, até por profissionais que trabalham na área de assistência social, é que, ora, a pessoa não quer ir para um local para poder se tratar, ela quer permanecer na rua, né? Esse é o grande problema. E muitas vezes as pessoas não têm nem família, né? Pedro. Olha, se fosse uma solução simples, já não teríamos Cracolândia aqui em São Paulo. Já passaram por São Paulo, por exemplo, governos de esquerda, governos de direita, a Cracolândia continua lá. Já tentaram resolver a Cracolândia com bomba, com gás lacrimogêneo, com jato d'água e não resolveu. O que eu vejo no caso do Rio de Janeiro e do Eduardo Paes é o prefeito tentando dialogar com um determinado eleitorado, porque nós temos eleições no ano que vem, ele é candidato à reeleição, ele vai precisar do voto do eleitorado mais conservador que apoia medidas como essa. Então ele faz uma proposta que ele sabe que é impraticável. Não dá para você tirar as pessoas da rua forçando elas a saírem de lá. Até porque as pesquisas mostram que a maioria dos dependentes químicos que moram na rua, eles têm problemas mentais, eles têm que ser tratados na ótica da saúde pública e não na ótica da violência policial. No caso do Rio de Janeiro, porém, essa proposta do Eduardo Paes, que já foi rejeitada outras vezes e provavelmente vai ser interditada, se não for pela justiça, vai ser interditada politicamente, cria um problema para o prefeito com outro campo que vai apoiar a eleição dele em 2024. O Eduardo Paes, vale dizer, está montando uma grande frente no Rio de Janeiro, é o franco favorito para vencer a eleição, então ora faz gestos para o campo da esquerda, para os partidos como o PT e o PSOL que estão ensaiando apoiá-lo, ora faz gestos para o campo da direita, porque ele tem partidos como o PP, republicanos, entre outros, o próprio PSD, que é o partido dele, que estão dentro dessa grande coalizão.
coalizão. Nesse caso agora, ele quis criar um factoide, porque essa mesma proposta já foi rejeitada diversas outras vezes. Senhores, obrigado pela presença hoje. Eu quero agradecer em especial a todos, evidente, mas também ao Boris. Estava com saudade já, viu, Boris, de você, viu? Obrigado pela presença. Obrigado. Idem, viu? Saudades também do programa, dos companheiros, e suas também. Muito obrigado. Obrigado, nós que agradecemos. Grande abraço para cada um. Até amanhã.